Salve, salve pessoas lindas do meu coração, como é que vocês estão? Aguentando firme aí na quarentena. Vamos manter o isolamento social, vamos usar máscara, vamos manter a higiene das mãos sempre que a gente vai vencer o Covid-19, beleza? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, espalha aí esta mini aula, joga aí nos grupos de WhatsApp da turma da escola, beleza? E vamos embora. Dando continuidade ao nosso assunto, mais especificamente no capítulo 4, iniciando o capítulo 4 do seu livro, que eu sei que ele está aí com você, o seu companheiro nessa quarentena é o seu livro, é o seu celular para assistir os vídeos, é o seu computador para assistir os vídeos. Eu tenho certeza que esses são os seus maiores amigos nessa quarentena. Então, o capítulo 4 de vocês, ele começa falando da evolução, da teoria da evolução. Sacou? Ou seja, no século XX, a teoria da evolução ela sofre algumas modificações ao longo do século XX e vai ser estruturada a teoria sintética da evolução, que, digamos assim, a teoria atual é a teoria que nós utilizamos hoje no mundo da ciência. A teoria sintética da evolução foi proposta por vários cientistas. Dois deles se destacaram. É esse cara aqui que eu não consigo pronunciar o nome dele, e o Ernest Mayr, né, que tá aqui, ó. O Ernest Mayr, que está aqui na minha biblioteca, né, sempre presente, que é um dos grandes responsáveis, que é considerado, na verdade, o Darwin do século XX, esse cara. A teoria sintética da evolução ela se apoia na evolução do conhecimento em genética dada pelo magnífico século XX, século que eu nasci, por isso que ele é magnífico. Com o desenvolvimento da genética durante o século XX, entra uma nova ferramenta aí para a gente entender a teoria da evolução, a evolução dessa teoria, que é a teoria sintética da evolução. Esta ferramenta é a variabilidade genética, ou seja, com os conhecimentos que se tem de reprodução sexuada, ou seja, como é que os organismos vivos se reproduzem sexuadamente através de produção de gametas, mecanismos que geram variabilidade, ou seja, há essa variação, e a gente sabe hoje como é que rola essa variação, que é através das mutações. Toda vez que a gente fala de mutação, a gente lembra logo da ficção científica, a gente lembra logo dos quadrinhos, a gente lembra logo do cinema. A palavra mutação geralmente se remete a uma coisa assim, uma mudança brusca, uma mudança grande, né? Uma coisa absurdamente absurda. Tipo X-Men, onde você tem uma mutação genética que vai gerar superpoderes, e não é bem assim. As variações genéticas elas são pequenas, elas são de maneira aleatória, são defeitos que se tem geralmente no processo de duplicação do DNA. Lembra que eu expliquei lá na aula, lá na sala de aula, o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Eita, que bexiga é isso! É o processo onde a gente tem a duplicação e a transcrição e a tradução para a fabricação de uma informação de uma proteína. Então, nesse processo que o DNA precisa se duplicar, ele vai sofrer alguns problemas, que são mutações. Eu expliquei isso em sala de aula em algum momento. Ou durante a duplicação ou durante a transcrição, esses erros de DNA geram uma variabilidade, ou seja, o DNA passa a ser copiado, passa a ser transcrito de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Por isso que tem o que? Essa variedade. Não é tudo igual. Isso graças à reprodução sexuada, que gera essa variabilidade. Lembra do processo de reprodução, né? Sexuada, assexuada. A reprodução assexuada não gera variabilidade genética, só a reprodução sexuada. Com isso fica muito mais fácil da gente entender como é que funciona a seleção natural. Ou seja, os organismos que estão mais bem adaptados a uma determinada condição ambiental, significa que o quê? Que eu tenho essa característica, eu consegui sobreviver, consegui passar essa minha informação, essa minha característica que é extremamente apta ao ambiente,
passei para a geração futura, para os meus filhos. Os meus filhos podem sofrer o quê? Variabilidade genética durante esse processo de reprodução, desenvolver características inclusive melhores para se adaptar àquele ambiente ou não. Então aí está aí o processo de seleção, seleciona quem vai ser mais bem adaptado ou não. Um exemplo bem legal que a gente tem sobre a seleção natural para explicar isso é o exemplo que a gente tem da mariposa. Ou seja, você tem um animal que tem uma característica peculiar, que é a coloração de asas e do corpo. Então você tem mariposas de coloração mais escura, mariposas de coloração mais clara. Então, quem tem a característica de coloração mais escura, existe uma vantagem, né, sobre a que tem a coloração mais clara. Por quê? Como você vê aí na imagem, fica muito mais fácil a gente identificar a mariposa de coloração clara. Por quê? Porque ela fica em destaque no ambiente, nas árvores onde elas vivem, e se torna uma presa fácil dos predadores. Ou seja, o predador fica facinho dele ver, dele enxergar, e ele vai lá e vai se alimentar daquela mariposa que tem a coloração mais clara, mais fácil de ver. A mariposa de cor escura, ela é uma mariposa que se camufla, se mistura com o ambiente, fica muito mais fácil de sobreviver, mais difícil para o predador. Então ela está muito mais adaptada ao ambiente do que a outra. A tendência é que essa característica desapareça com as futuras gerações. Bom, toda essa discussão que a gente teve, tá, nesta aula aqui e na aula passada, pode ter levantado uma questão. Por que que o nome do livro de Charles Darwin, lá, né, de 1859, ele está escrito assim: A Origem das Espécies. Se trata de evolução, a gente viu os mecanismos, seleção natural, aquela coisa toda. Mas por que que o nome é A Origem das Espécies? Darwin ajuda a entender hoje, pela teoria sintética da evolução, um processo que nós chamamos de especiação, ou seja, formação de novas espécies. Como é que uma espécie é formada? Lembra dos pássaros lá de Galápagos? Os tendrilhões de Galápagos? No processo de especiação, a gente tem aí dois eventos. Um primeiro evento, vamos colocar dessa maneira, que a gente chama de isolamento geográfico. E um segundo, que a gente vai chamar de isolamento reprodutivo. Esse processo vai gerar características diferentes numa mesma espécie, que posteriormente vai gerar uma espécie de raça, né, de uma nova raça dentro da espécie, que posteriormente, né, à medida dos milhões de anos, pode gerar uma nova espécie. O que acontece? Você tem um grupo de determinados animais, por exemplo, tá? Eles estão lá vivendo num grande grupo numa determinada área. Por algum motivo, há o processo que nós chamamos de isolamento geográfico. Ou seja, esse grupo se divide em dois e passa a habitar ambientes completamente diferentes. Então você tem o mesmo grupo, a mesma espécie, que vai habitar ambientes diferentes. Se são ambientes diferentes, vão ter que acontecer algumas adaptações ao longo do tempo. Essas adaptações por isolamento geográfico podem gerar o que a gente chama de raças diferentes. Então você tem um grupo lá que se alimenta de um determinado alimento e outro que se alimenta de determinado outro tipo de alimento. Isso aí pode trabalhar o que? Com o metabolismo do animal, vai diferenciar pelo tipo de alimentação. Pode mudar alguma estrutura externa do animal, sei lá, se a gente estiver falando de uma ave, por exemplo, o bico pode mudar de formato para se alimentar de determinadas coisas diferentes. Então você vai ter dois grupos de aves, por exemplo, vivendo em ambientes diferentes, e que uma, apesar de ser a mesma espécie, uma vai ter um bico de uma forma, o outro vai ter um bico de outra forma, porque estão se alimentando de coisas diferentes. Essa diferenciação também, ao longo do tempo, ela pode se dar do ponto de vista comportamental. Ou seja, você tem uma espécie que se comporta de uma determinada maneira e uma outra espécie que se comporta de maneira diferente. Esse comportamento, por exemplo, ela pode passar para o próximo nível de isolamento reprodutivo. Quando uma espécie é mais dócil para se reproduzir, no seu comportamento, na sua corte, no processo de acasalamento, a outra pode ser mais agressiva. Então, se eu pegar dois indivíduos desses grupos diferentes, eles não vão conseguir se reproduzir. Por quê? Porque o acasalamento é diferenciado.
né, a questão comportamental vai ser diferenciada. E aí a gente já tem o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Ou seja, o ambiente selecionou esses animais de maneira diferente, à medida que, apesar de serem a mesma espécie, eles já estão mudando. Eles já não conseguem mais se reproduzir. Então os genes que estão naquele grupo já não conseguem mais ir para o outro e vice-versa, por uma questão nesse caso, nesse exemplo, comportamental. A partir daí, esse isolamento também pode ser de outros tipos de isolamento reprodutivo. Por exemplo, pega o exemplo aí dos cães, dos cachorros, né, domésticos que nós criamos em casa. Você tem uma quantidade enorme de raças diferentes de cachorro. Apesar de serem a mesma espécie, algumas raças de cachorro não conseguem se reproduzir entre si. Por exemplo, um dog alemão e uma miniatura pinch. São da mesma espécie, são raças diferentes, né? Então tem tamanhos completamente diferentes, hábitos, né, podem ser diferentes, e não há uma incompatibilidade para eles se reproduzirem. Então talvez daqui a milhões de anos possam se desenvolver outras espécies. É o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Na página 69 do livro de vocês tem uma imagem aí, 3 imagens do exemplo do jumento, da mula e da égua. Dá uma lida aí e comenta aqui embaixo sobre isso. Beleza, pessoal? Então já fica aí a atividade para comentar aí embaixo sobre a questão da mula, do jumento e da égua. Vou deixar aí para vocês lerem o restante do capítulo para a próxima aula sobre a origem da vida, a partir da página 72 até a página 75, tá? A outra parte já é de evolução humana, então eu quero trabalhar separados em outras aulas. Beleza? Então faz o resumo aí da página 72 até a 75. Professor, como é que o senhor vai saber que eu fiz? Comenta, diz que fez, tira uma foto, manda pra mim no direct lá, me segue lá no Instagram também, tá? Se você tiver Twitter, me segue no Twitter também. Vou deixar aqui também o link do meu site, né, do meu blog, pra você dar uma olhada. Tem todos os vídeos do meu canal, tem lá, tem textos, tem materiais, que é muito antigo, tem mais de 10 anos já o meu blog, tá? E se tiver alguma dúvida, quarta-feira tem live de novo pra gente conversar e trocar uma ideia, beleza? Então, pessoal, se cuidem, fiquem em casa. Quero que vocês respondam também a atividade que provavelmente vocês já têm aí na mão, da última entrega do kit de alimentação da prefeitura. Veio junto aí uma atividade de ciências, tá? Então, na próxima live, eu quero que vocês comentem esse exercício. A gente pode comentar um pouco sobre esse exercício, beleza? Então faça, se eu não me engano, é sobre Covid-19. Então responda aí, que a gente comenta lá na live, beleza? Qualquer dúvida, direct do Instagram, beleza? Tamo junto, forte abraço e tchau!